Meus irmãos, muito bom dia. Graças a Deus estamos aqui mais um domingo, iniciando uma escola dominical. Graças a Deus porque Ele tem nos conservado, tem nos dado vida, tem nos dado paz. Que a graça de Deus possa estar sobre nós a cada dia, nesse domingo de manhã, nesse trabalho que vai ser iniciado. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma manhã, para a gente poder iniciar. Deus amado, estamos aqui na Tua presença, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos conservado, Pai, que nos dá vida, Pai, que nos dá paz, que o Senhor possa guardar nossas vidas, Pai, que esse domingo seja um dia de aprendizado, um dia de louvor ao Teu nome, e que a gente possa fazer o melhor a Ti, Deus. Toma as nossas vidas, Pai, toma a condução, Pai, dessa EBD, e que tudo que ocorra aqui, Pai, Deus, seja para a Tua honra e glória. Muito obrigado por tudo. Amém. Irmãos, nós teremos uma característica especial essa manhã. A gente vai dar início aqui, vai fazer a nossa leitura, nossa oração, um louvor. E após o louvor, será feita uma live com o pastor. Ele teve uma indisposição pela manhã, mas a aula será dada normal, só que com um detalhe que será feito pelo Instagram da igreja. Então a gente vai fazer nossa abertura normalmente até o louvor. Acabando o louvor, será interrompida essa transmissão pelo YouTube. E aí a gente vai partir para o Instagram, onde será realizada a live com o pastor com a aula normal. Caso algum irmão tenha alguma dificuldade de entrar no Instagram, será depois disponibilizado no YouTube da igreja, tanto o louvor quanto a aula no Instagram. Mas eu creio que a maioria tem condições de entrar aí no Instagram e assistir a aula normalmente. Então, nossos trabalhos serão realizados normalmente, só que com essa característica. Nós faremos agora a leitura da Palavra de Deus, na leitura cronológica, no livro de Ezequiel 7. Tem na leitura, que é o versículo 11. Peço aos irmãos para abrirem a Palavra de Deus no livro de Ezequiel 11. Assim diz a Palavra de Deus. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é teu filho. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença. Já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Aqui o texto diz sobre a sentença de Deus sobre o povo de Israel, mas não tem nada de diferente sobre as coisas que têm acontecido já há um tempo. Não somente pelo caos que está da pandemia, mas os tempos têm se abreviado, irmãos. Acredite ou não, a vinda do Senhor cada vez está mais próxima e as coisas acontecem justamente para que a gente aqui tenha um freio de ajuste, né? Para que a gente se coloque na nossa posição, para que a gente lembre que só Deus é o Senhor e que a gente ponha a nossa vida no lugar devido
para que a gente não fique para trás. Que a gente lembre que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. A gente, como crente, a gente faz a nossa parte, reclamar a Ele, pedir a misericórdia, como diz a palavra de Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a nossa missão é crer em Deus, orar, fazer a nossa parte, mas que tudo que tem acontecido de violência, de maldade, de incredulidade, de impunidade, seja um motivo para que a gente coloque a nossa vida no eixo. Que a gente lembre que só Deus é o Senhor e que a nossa vida não é nada sem a presença dEle, sem a misericórdia dEle. Não tem dinheiro, não tem sabedoria, não tem autossuficiência o bastante para que livre a gente do mal. Por mais que a gente faça tudo, nenhuma obra nossa é boa o suficiente para que a gente consiga por si só a vitória. O preço já foi pago na cruz e esse preço foi o mais alto que poderia ser pago em razão das nossas vidas. Que a gente ponha isso na nossa cabeça, nos nossos corações e lembre que a misericórdia de Deus na nossa vida, a graça dele é o que nos basta. Vamos orar agora, no clamor, pela nossa igreja, pelos tempos que a gente tem vivido, de pandemia especialmente. Vamos orar para que Deus conserve nossas vidas, assim for a vontade dele, as nossas famílias, pelas pessoas que estão adoentadas, aquelas que estão doentes fisicamente, mas aquelas também que estão com a doença psicológica, sofrendo por tudo que tem acontecido, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar também pela nossa nação, que nossos governantes façam melhor em prol da sociedade, pelas nações que têm sofrido, né? O Brasil é uma nação muito rica, mas enfrenta muitas demandas, mas existem nações que não têm nem essa riqueza e enfrentam muito mais demandas. Que Deus possa ter misericórdia sobre cada nação, sobre cada governo. Vamos orar aí pelas academias, né, pela tecnologia, pela medicina, que possa se desenvolver o suficiente para que nós tenhamos tratamentos eficazes, né, para que Deus possa conduzir as pesquisas conforme a vontade dele. Amém? Deus amado, estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós te louvamos, Deus, pela Tua misericórdia, Pai, porque nós podemos acordar mais um dia com vida e com a Tua graça, Deus. Obrigado pela salvação, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Deus amado, eu te peço a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Deus, que o Senhor possa estar nos conduzindo, Pai, fazendo a Tua vontade, Pai, que o nosso amor a Ti, Pai, cresça cada dia mais e mais, Pai, que o nosso amor à Tua palavra, Pai, possa ser despertado cada dia mais e mais, Deus. Eu te peço, Pai, nesse momento, Pai, para aquelas pessoas que estão precisando, Pai, de saúde, Pai, estão adoentadas, Pai, estão no leito do hospital, muitas vezes na UTI inconsciente, Pai, mas a Tua misericórdia é grande o suficiente para alcançar a vida de cada um, Deus. Senhor, te pedimos, Pai, pelas famílias também, Pai, que vem seu familiar, Deus, numa situação tão vulnerável. Que Sua graça, Deus, possa estar sobre cada família, Pai, renovando os corações, a mente, Pai. Deus amado, te pedimos também pela nossa nação, Senhor. Nós enfrentamos muitos problemas que não são de hoje, mas cremos que o Senhor pode injetar nesses governantes o Teu temor, Pai. Que eles possam fazer o melhor para essa sociedade, Pai, com temor no coração, Pai, com retidão no coração, para que eles façam, Deus, a coisa certa, com dinheiro público, com sabedoria, com o melhor, Pai, que eles possam oferecer para o povo. Deus amado, muito obrigado por esse culto de manhã. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas. Toma o louvor, que ele chegue a Tuas narinas como incenso suave. Muito obrigado pela palavra que vai ser ministrada. Enche nossos corações, como o Senhor tem enchido, com a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos pela Tua misericórdia mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Amém.
Bom dia, Pai do Senhor, para os irmãos. Queria aproveitar esse momento para dizer o quanto eu estou grata e minha família por estar aqui de volta. Obrigada pelas orações dos irmãos. Só Deus sabe como nós estamos felizes e agradecidos a Ele por ter nos trago de volta. Amém? Vamos louvar nesse momento. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser parte da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao teu andar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, não
seja o encabelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com você estou para vos salvar, sim, sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encabelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque a tua misericórdia, meu Pai, ela está sobre nós, na cruz do Calvário. Agradecemos, meu Pai, por essa manhã, agradecemos por esse momento de louvor. Te peço que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, o Senhor nos dê sabedoria e coloque em nossos corações o desejo de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para quem está chegando agora, eu falei no início que a gente vai fazer fez essa primeira parte normal, fizemos o louvor, mas essa segunda parte será feita no Instagram da igreja. Vai ser uma live com o pastor e nossa aula acontecerá normalmente, só que pelo Instagram. O pastor precisou estar em casa, teve uma indisposição, está bem, mas vai fazer de casa porque assim foi melhor. Então, nesse momento, a transmissão aqui do YouTube será interrompida e será transmitido normalmente pelo Instagram da igreja. Caso alguém possa, imagino que alguém que deveu já fazer isso, a Fabiana talvez, vai mandar o linkzinho lá no grupo da igreja, será transmitido normalmente nossa aula. Deus abençoe, que a gente possa ter uma excelente aula e mais tarde um excelente culto. Amém? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Tem outros irmãos que estão entrando, a gente vai dar um tempinho para todo mundo poder ter a possibilidade de acessar. E nós estamos aqui, graças a Deus. Tudo bem, vamos ter a nossa aula. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que Deus possa nos dar saúde, né? Eu fiquei sabendo que o irmão da Cibele está entubado e, segundo ela, estado grave. E a sua mãe agora foi hospitalizada. E outros irmãos estão passando pelas mesmas dificuldades. E nós temos que orar e temos que nos cuidar também, para que nós não passemos por esse problema tão sério. Tá ok? Então, vamos chegando todos aí, vamos nos ambientando. E você pode entrar em contato, colocar algum comentário, alguma coisa que você quiser. Depois essa aula vai estar sendo gravada, normalmente, como nós estamos fazendo com as outras. Tem a Suzana, Tawane, Davi Lira, Wendel Yuri, Milton Miller. Rapaz, essa foto aqui, hein, Milton? Que isso, meu amigo? Pensava que era Franciele. Poxa, que foto interessante, cara. Bacana. Suzana. Eliane Cacheta, eu conheço muito. Edson, Socorro. Enfim, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe e que Deus possa nos guardar.
nesses dias, né? Vamos entrando. Virley, para quem me conhece, é o Wanderson, viu? Wanderson, Alessandra, Paula Boniolo, Raíssa Cacheta, conheço muito bem. Sejam todos bem-vindos. Deus possa derramar da sua graça. Espero que você tenha tido uma semana de paz. Ok? Então vamos orar? Vamos estar começando aí a nossa aula. Fabiana também, conheço bem. Wagner. Enfim, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Queremos te agradecer e te louvar por esse tempo juntos aqui. Estamos na metade do nosso curso, chegando hoje, Senhor, à metade. Queremos te pedir a tua graça, a tua bênção, a tua paz, a tua saúde sobre todos nós. Que o Senhor possa abençoar especialmente a vida da mãe da Cibele e do seu irmão, que estão precisando da tua bênção mais do que nunca. Abençoe os outros irmãos que têm parentes nessa situação, a dona Silvia também, Senhor, a avó do Johnny. O Senhor abençoe ricamente todas as outras pessoas e nos dê luz, nos dê profundidade, nos dê simplicidade nesta aula. Nós oramos em Cristo. Amém. Então nós vamos lá, meus irmãos, é a sexta aula, e nós vamos relembrar um pouquinho do que nós já vimos. Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre comunhão. Já temos falado das outras aulas também, mas especificamente sobre comunhão no casamento. Como é que eu vou ter comunhão no meu casamento? Primeira coisa, nós vimos na semana passada que Deus é o princípio da comunhão verdadeira. Nós usamos o Salmo 133, falando da bênção, comparando a bênção do Senhor com a comunhão do povo que se juntava ali para as três festas principais dentro do calendário judaico, que era a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das cabanas, ou festa também conhecida como dos tabernáculos. Então, havia um deslocamento. Esse salmo ele está exatamente dentro dos salmos produzidos para fortalecer a fé e o deslocamento de muitos judeus que moravam em lugares longínquos. Então ele faz a comparação desse ajuntamento, e nós vimos aqui, por exemplo, Flávio Joséfo, historiador do primeiro século, historiador judeu, ele fazendo uma conta básica, tinha festas ali, tinha mais de 2 milhões de pessoas, principalmente na Páscoa. É muita gente se deslocando. E esses salmos eram inspirativos para eles chegarem, terem esta comunhão diante do templo do Senhor. Então, a comunhão que vem lá do Senhor e desce sobre o seu povo, na forma que ele compara do óleo precioso da unção do sacerdote, e também do orvalho do Hermon, que é um monte que fica lá no Líbano, mas que rega a terra de Israel, e aonde passa esse orvalho vem a fertilidade na terra, principalmente na terra de Israel, que é uma terra muito árida. Ok? Então, primeira coisa, esse princípio da comunhão verdadeira vem do Senhor. Segunda coisa, Deus é que ordena essa bênção. E terceira coisa, Deus se faz conhecido também na bênção sobre o nosso casamento para outras pessoas. Eu já vi pessoas que vieram para o Senhor por causa de problemas no casamento. Então, isso foi o que nós vimos resumidamente na vez passada. É importante uma coisa, né, que você tenha se avaliado e prossiga se avaliando. Nós demos um quadro de avaliação do nível que você está, e nós colocamos o tema, o quadro do nível de óleo da comunhão, porque pegando o gancho desse óleo precioso da unção. E nós vimos que tem 4 possibilidades, nós colocamos aqui, elencamos. O óleo pode estar no limite, o óleo pode estar com pouco, ou pode estar num bom nível, pode ser um nível excelente. E nós colocamos aqui, fizemos uma avaliação, uma autoavaliação que eu pedi para vocês revisarem durante a semana. Então, esse nível é muito importante você notar. Por exemplo, o nível primeiro, o óleo no limite,
é um nível que está muito preocupante. A pessoa precisa de ajuda urgente. E se você esteve me acompanhando na semana passada, eu espero que você tenha feito isso. Por exemplo, a pessoa que tem um bom nível na sua comunhão dentro de casa é um casal que pode cuidar de outro casal, pode ajudar outros casais. Então nós vimos esse quadro e é muito importante que você olhe. Por exemplo, o perigo da pessoa estar no nível excelente, estar uma comunhão muito boa no casamento. É o orgulho, ele pensar que o casamento dele está do jeito que está, em paz e em comunhão, por causa dos seus esforços apenas, e começar a esquecer do Senhor. Eu dei uma dica de você começar a lembrar em todas as refeições, quando você for orar, agradecendo o alimento, agradecer também, porque Deus é que é o motivo ou o fundamento da comunhão no seu casamento. Então, esse quadro está lá na aula passada, você pode repassar também. E nós temos uma tarefa para a semana passada, que foi o quê? Separar o nome de um casal que precisa da sua ajuda, um casal descrente que fosse alvo de oração durante esta semana. E esse alvo pode continuar, não tem problema nenhum você começar a continuar a orar por este casal durante esta semana. Então, nomes que você vai colocar em oração e começar a investir na sua vida de evangelismo. Então, eu quero perguntar se você conseguiu isto, né? Se você tem um casal alvo, você pode mandar mensagem falando, não precisa falar o nome, não é? Porque às vezes não é bom, mas se você já tem um alvo de oração, se tem orado, e eu queria que você citasse o que foi que Deus fez no seu coração quando você estava orando por este casal. Queria que você compartilhasse, pode mandar aqui no Instagram, e a gente vai, à medida do possível, estar compartilhando, os outros irmãos estão vendo também. São experiências maravilhosas quando a gente ora por outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. Então, foi o dever da semana passada. Agora, a aula de hoje, nós vamos falar sobre outro fundamento importante para o casamento, que é a questão do respeito. O respeito é fundamental para o casamento. Então, eu quero chegar hoje, o objetivo da minha aula hoje é medir se você tem respeitado o seu cônjuge biblicamente. Será que nós temos respeitado o nosso cônjuge biblicamente? Então, nós vamos trabalhar hoje nesta aula com esse objetivo. E se eu não estiver, Elias, o que é que eu faço? Ora, Deus é um Deus de perdão e recomeço. E o nosso cônjuge também deve ser aberto ao perdão, e nós falamos sobre isso, a importância do perdão para a comunhão. Nós falamos sobre isso na aula passada. É um lar que tem que ter o perdão do Senhor. E qual a medida do nosso perdão? É a medida do perdão de Cristo, que está lá no finalzinho do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Então eu quero hoje passar com você, e eu quero te sugerir algo, enquanto eu estiver falando, que você possa estar orando, prestando atenção e orando, para que você veja se precisa alguma coisa ser feita, que vai ser falado aqui, ou algo mais que Deus vai te chamar a atenção na lição de hoje, para você trabalhar no seu coração e na vida do seu cônjuge. Então, esse é o objetivo, medir se eu e se você, se nós temos respeitado o nosso cônjuge biblicamente. Para refletir, primeira reflexão de hoje, eu queria interagir com você. Algumas perguntas importantes, eu vou dar 3 a 4 minutinhos para você responder, e tem que ser de bate-pronto, isso é para ver como é que está o nosso coração e aquecer também para a aula. Onde você se sente mais desrespeitado? No trânsito, jogando futebol, no trabalho, talvez uma chefia ou outro colega, ou em casa? Queria que você pensasse e respondesse. Onde é que você se sente mais desrespeitado ultimamente? No trânsito, jogando futebol, no trabalho ou em casa?
Ligado a essa pergunta, neste local, o que realmente te deixa ao mesmo tempo triste e indignado? Qual o motivo de você não ter paz, não se sentir respeitado neste lugar, que te deixa triste e indignado? Põe aí, você pode até participar aí no Insta. Outra pergunta, então essa é a primeira. Você já pode ir respondendo. Vou dar um tempinho para você responder essa. No trânsito, a Fabiana respondeu aqui. É difícil mesmo no trânsito. Você pode participar aí. Onde é que você se sente mais desrespeitado? Jogando bola, no trânsito, no trabalho ou em casa? A segunda pergunta, o que você faz ou fala que o teu cônjuge te deixa irritado ou nervoso? Tem outra pessoa aqui colocando, no trânsito, né? É complicado mesmo. Então, o que você faz ou fala que o teu cônjuge te deixa irritado ou nervoso? O que o cônjuge faz que te deixa irritado ou nervoso quando ele fala ou quando faz alguma coisa? Como você gostaria que ele agisse? E como você se sentiria se ele agisse da forma que você acha que ele deveria agir? O que o cônjuge fala ou faz que te deixa nervoso ou irritado, que você se sente desrespeitado? Aí depois, complete como você gostaria que ele agisse e como você se sentiria. Essa é a segunda pergunta. A Selma colocou aqui, quando não faz o que precisa ser feito. Tá dado o recado. Gente, eu não sei quem é, mas é Teologia Sabedoria. É o Johnny? Oh, como é que eu não desconfiei? Aumentar o tom de voz. Isso é complicado, hein, Johnny? Quando esquece de me falar algo importante, né? Placar do jogo do futebol, por exemplo, né? Vamos aí, vamos participando, vamos interagindo, é muito importante a sua interação. Terceira pergunta, o que teu cônjuge faz que você se sente respeitado? Agora do outro lado. O que ele faz ou ela que te deixa a sensação de ser respeitado? Vamos participar aí, gente. Vamos escrever. Essas perguntas são tão simples, mas tão importantes para ver o nosso coração, né? Como está, aquelas coisas que fazem parte da nossa caminhada matrimonial. Vocativos carinhosos. Que legal. Tipo, ó, minha amada. Né? E assim por diante. Cada um tem os seus vocativos carinhosos. Vamos participar. Quem mais? Viviana, sempre conversar comigo antes de tomar uma decisão. Isso é importante, hein? Eu vou falar sobre isso hoje também. Muito bom, Viviana. Falar bem em público do cônjuge. Cara, isso é legal. Isso é o Jô, né? É isso aí, Jô. Muito legal, cara. Falar bem em público do cônjuge. Selma, quando me ouve e considera o que falamos. Davi Lira, reconhecimento de uma forma geral. Legal, tá, Anne? Quando me considera em tudo que quer fazer. Eu vou falar sobre isso hoje também, tá vendo? Vocês sabem muita coisa, muito legal.
Isso é importante mesmo, né? A gente se sente parte do time. Mais alguém? Vamos aí, mais um, para a gente passar por outro tópico. Então é isso, vão participando aí, vamos lá, vamos caminhando aqui com a nossa aula. O que nós temos aprendido em Efésios 5,18, que é a base para um casamento verdadeiramente feliz. A base é esse texto aqui, irmãos, Efésios 5,18. O que temos aprendido é que para termos um casamento equilibrado é necessário sermos cheios do Espírito Santo. O Virley está falando aqui, o Wanderson. O café matinal diariamente e as palavras que encorajam o nosso dia. Legal. A Jadila, quando pergunta a opinião na tomada de decisões, isso é fundamental mesmo, viu? Muito, muito importante. Porque a pessoa casou, né? Tem que fazer as coisas em comum acordo. Muito bom. Então eu falei aqui que a base do casamento feliz é o quê? O enchimento com o Espírito Santo. E nós vamos ver isso aí, como eu sou cheio do Espírito Santo. Eu já falei, só repetindo, nós precisamos andar com Deus o tempo todo. Salmo 1, verso 2, Gálatas 5,16. Meditar na palavra do Senhor durante o dia. Conversar consigo mesmo. Vocês lembram disso? Salmo 42, verso 5 e verso 11. Conversar consigo mesmo na presença do Senhor. Para que o Senhor seja glorificado, para que o nosso coração seja dirigido pelo Senhor. E Paulo fala em Efésios 5,18, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Então, essa é a dica de Paulo, a dica principal para o nosso casamento, ser trabalhado, ser renovado e ser abençoado com a alegria verdadeira do Senhor. O enchimento do Espírito Santo promove outro tema fundamental no casamento, que é o de hoje, o respeito entre os cônjuges. Veja, onde você vê isso de forma ideal? Na Trindade. O Pai funcionalmente está acima do Filho, o Filho funcionalmente acima do Espírito Santo. Mas eles não têm competição, eles não têm desrespeito. Eles vivem harmonicamente e eles são um só Deus. Dá para entender isso? Como é interessante esse relacionamento da Trindade, como nos ajuda a entender o nosso relacionamento. Então, este é um dos segredos que fazem parte da vida de muitos casais que vivem em paz e vivem com alegria verdadeira vinda do Senhor, essa alegria. Então isso é possível, isso é algo que nós temos que construir, não é um toque de mágica. Às vezes a pessoa pensa, muitas vezes vai fazer uma oração, vai se resolver. Tem orações e orações. Tem orações que são orações rápidas, que resolvem problemas simples. E tem orações que são demoradas. Na verdade, é uma oração que dura dias, talvez anos. Nós não devemos nos importar com isso, nós devemos nos importar aquilo que a Bíblia garante. Então, a Bíblia garante a paz verdadeira e a alegria verdadeira para os cônjuges. E isso é manifesto na forma de respeito. Então, o respeito é fundamental para ver a saúde do nosso casamento. Então, que atitudes nós devemos ter para que o respeito nasça e cresça nos nossos lares? Esse texto que eu escrevi com mais detalhes, com mais exemplos, coisa que não vai dar para nós passarmos completamente aqui. Mas esse texto estará sendo mandado para você e você pode acessar. E alguma dúvida que você teve, você pode acessar no texto. Se continuar a dúvida, você pode mandar um zap para mim, você pode mandar uma comunicação para a secretaria da igreja e assim por diante. Mandar aí na comunicação que você pode fazer com a nossa igreja. Então, que atitudes nós devemos ter para que o respeito nasça e cresça nos nossos lares? Quais são essas atitudes? Eu quero trabalhar com vocês 3 hoje. Primeiro, celebrar o andar com o Senhor. Celebrar o andar com o Senhor. E eu pus aqui o texto que eu já citei, de Gálatas 5,16. Então nós temos que celebrar o andar com Deus.
Se for possível, quanto depender de vós, tem aqui Romanos 12, 18, tende paz com todos os homens, e todos os homens são todos, inclusive o cônjuge. Quanto depender de nós, nós temos que ter paz com o nosso cônjuge. Então a paz começa em mim. Se lembra na primeira aula que eu falei que começa uma relação vertical com Deus e é individual? Começa com o meu compromisso individual com o Senhor, para que o meu casamento seja abençoado. Para mim esse é o ponto principal do casamento. E depois vem as outras partes. E agora nós entramos de novo na questão do relacionamento, nesse fator chamado respeito. E então nós temos que andar com o Senhor. E Paulo diz que nós devemos ter paz, o quanto depender de nós, com todas as pessoas. Uma pergunta que me ajuda bastante, quando eu penso nesse tema: o que me ajuda a respeitar o meu cônjuge? O que me ajuda a respeitar o meu cônjuge? A resposta é simples, nós já sabemos, que é andar com Deus o tempo todo. Então, às vezes você pensa assim, uma oração não serve de nada, eu acho que é muito simples, a gente pensa numa coisa muito difícil. Ou então uma devocional, ou então conversar com Deus durante o dia, ou então conversar com Deus durante momentos na igreja, ali uma oração na igreja. Mas isso é muito importante, o contato com a igreja, o contato com outros irmãos, nós já vimos isso. Então, a resposta é simples, é andar com Deus o tempo todo. Sendo que, o que promoveria a minha caminhada com o Espírito Santo todos os dias? Nós já vimos aqui devocional, oração durante o dia, oração na igreja, contato com o corpo do Senhor, convivência. Por exemplo, nós falamos aqui de um casal mentor. Isso é um motivo de oração que nós temos que ter o tempo todo, até encontrarmos essa pessoa. Nós temos que orar e vigiar nos nossos relacionamentos. E às vezes, irmãos, não vai ser aquela pessoa, talvez com um nível de estudo muito aprofundado, nada disso. Vai ser uma pessoa simples, uma pessoa do dia a dia, uma pessoa que tem uma profissão simples, mas isso não importa. Tem servos de Deus maravilhosos, casais que podem nos abençoar. Então, essas coisas vão promover o enchimento do Espírito Santo. Agora, outra pergunta crucial que eu tenho para fazer, que faz parte do objetivo desta aula, é que possamos medir se estamos caminhando com Deus nos nossos casamentos, ou seja, a marca do respeito da Trindade, se está nos nossos casamentos. Então, essa parte que eu vou trabalhar agora, celebrar ou andar com o Senhor, é exatamente isto. Quais são as marcas ou os fatores que tem de Deus no meu casamento que mostram a dependência do Senhor, mostra o respeito pelo meu cônjuge? Veja, há atitudes que demonstram isso. Primeiro, consideração. Alguém falou aí, não tomar decisões sem consultar, compartilhar decisões, ou então perguntar a opinião do cônjuge quando for tomar decisões, sejam elas simples ou sejam elas mais difíceis. Então, a primeira atitude que demonstra que você está andando com Deus e que respeita o seu cônjuge é a consideração. Você está dizendo para ele, você faz parte desse time. Quando eu pergunto, quando eu tiro uma dúvida, quando eu vou tomar uma decisão, por exemplo, uma pessoa que vai comprar, um homem que vai comprar um carro, ele tem que perguntar para a esposa, o que é que você acha disso? Ou a esposa que vai comprar, por exemplo, uma roupa, conversar com o marido, ter esse diálogo. Eu já falei aqui, eu já conheci um casal que era muito estranho, para mim isso não é casamento. Que é o quê? Eles nem sabiam quanto um e o outro ganhava, nem a mulher e nem o marido. Eles gastavam assim, sem contar um para o outro, não tinha comunhão nas finanças. Então isso é muito ruim, isso não é casamento. Então a primeira coisa que mostra que você tem respeito, você está andando com o Senhor e celebrando isso com o Senhor, é a consideração. É como se você estivesse dizendo assim, você faz parte do time. Outra coisa muito importante é a expressão equilibrada. O corpo fala também. O que seria a expressão equilibrada que mostra que você tem respeito pelo seu cônjuge? Quer dizer que você não fica nervoso? Quer dizer que você não fica abalado?
Quer dizer que você não fica num dia ruim? Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que você chegou ao ponto de colocar o seu cônjuge em primeiro lugar e às vezes não falar rispidamente. Às vezes, por exemplo, a pessoa fica tão indignada e solta os cachorros na outra, que não tem nada a ver, foi um problema no trabalho, por exemplo, um problema extra-casa. Então, essa expressão equilibrada mostra que o corpo fala também que você está respeitando o seu cônjuge. Eu, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que quando ele fica nervoso, um homem, ele desce do apartamento dele e vai dar uma volta no quarteirão, para ele poder voltar e conversar com a esposa, porque ele respeita a esposa. Dá para entender? Ele fica nervoso? Fica. Ele tem dificuldades como nós? Tem, mas ele faz esse exercício. Foi uma válvula de escape que Deus deu para ele, e ele volta e conversa com calma, e o casamento é um casamento feliz. Isso é muito, muito importante. Então é outra atitude, né? Porque às vezes a gente vai o quê? Ficando vermelho o rosto, a voz, o tom de voz sobe, ou então murros na mesa, né? Então assim, isso pode acontecer? Pode, mas não deve acontecer. E se acontecer, eu tenho que voltar atrás. Mas não pode ser uma coisa constante. Se for uma coisa constante, lembre-se daquele quadro, o nível de óleo está no limite. Esse casamento está prestes a ter um problema muito sério, talvez um divórcio. O que é que você tem que fazer? Vá atrás urgente de alguém que te ajude e possa te acompanhar dentro da igreja. Outra atitude que demonstra que nós estamos celebrando as diferenças no Senhor, né, é a transparência, o respeito pelo próximo, a transparência. Você não é onisciente. Isso parece ridículo, mas não é, irmãos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a esposa fala uma coisa, o marido não entende. Aí ela fala assim: você está entendendo o que eu estou falando? Ou o marido a mesma coisa para a esposa. E às vezes o cônjuge não entendeu foi nada. E o que é que ele responde? Eu não estou entendendo. A esposa ou o marido, né? Falam assim: mas é muita cara lavada, né? Você sabe do que eu estou falando. E às vezes a pessoa não entendeu. É o complexo de Messias, da onisciência. A pessoa pensa que sabe o que está lá dentro daquele outro. Não. O que vai melhorar o seu casamento nisto? A transparência, ou seja, use aquilo que nós chamamos de espelhar. O que é espelhar? Por exemplo, eu falo para a Fabiana assim: olha, nós vamos comprar alguma coisa e tal. Ela responde e ela não entendeu. O que ela vai falar? Ou ela pensa que entendeu alguma coisa que eu disse. Ela vai falar assim: Elias, você quis dizer isso. Aí, se for o que eu estou dizendo, eu vou falar, é isso mesmo. E se não for, eu vou falar de novo e ela vai tentar espelhar. Olha, eu entendi isso aqui, é isso que você está dizendo? Pronto, aí se entendeu, beleza. Geralmente na primeira ou na segunda vez, no máximo na terceira vez, o problema foi resolvido. O ruído de comunicação. Porque, irmãos, o seu cônjuge não é uma pessoa que você conhece lá dentro dele. Às vezes ele não entendeu, às vezes ele não está entendendo o que você falou. Então nós temos que ser transparentes também, respeitar isso. Por quê? Porque isso vai melhorar a comunicação. E é uma das aulas que nós vamos trabalhar lá para frente. Então são atitudes, irmãos, porque que eu falo celebrar no andar do Senhor. Porque o Senhor diz na Bíblia que ele não é uniforme. Diz, por exemplo, lá em Pedro, diz, por exemplo, lá em Efésios sobre o quê? A multiforme sabedoria de Deus, ou a multiforme graça de Deus. Ela se manifesta através da igreja. O que quer dizer isso? Ela é o quê? Variada. Por exemplo, lá dentro da igreja nós temos o quê? Pessoas diferentes. Tem pessoas de outros estados, tem pessoas de outro país. Então, são pessoas diferentes. A multiforme graça do Senhor. E nós vemos o quê? Essas diferenças dentro do casamento. Nós temos que fazer o quê? Celebrar essas diferenças. Nós temos que celebrar as diferenças. E às vezes se torna até cômico essas diferenças dentro do nosso casamento, né? A gente, por exemplo, tem formas de falar para o outro cônjuge brincando ali, e às vezes tem diferenças das nossas vidas
que muitas vezes, se nós não conversarmos antes, não levarmos isso, celebrando essas diferenças no Senhor e fazendo com que o nosso cônjuge tenha paz no ambiente do lar, isso vai dar o quê? Brigas. Então, para evitar essas brigas, nós temos que ter o quê? Uma comunicação, falar, fazer acordos. Por exemplo, né, a pessoa vai avaliar a outra pessoa. A Bíblia diz que não deve fazer isso, né? Avalizar, né? Avaliar não, avalizar. Então, os cônjuges têm que ter um contrato antes, uma conversa. Para quê? Para que não tenha problemas dentro do lar. Então, consideração, expressão equilibrada e transparência demonstram que atitudes de respeito. Para você treinar um exercício simples, né, para durante a semana nós colocarmos em prática. Quando o seu cônjuge estiver falando, se esforce para prestar atenção nele. De que forma? Olhar nos olhos dele, assentir com a cabeça. Por exemplo, já vi horrível. Teve uma amiga minha que foi atrás de um pastor para ele aconselhar, e dentro do gabinete pastoral, ela contando ali o drama dela, a necessidade que ela estava de alguém dar uma orientação, no caso o pastor, e ele olhando no relógio. Ela me falou uma coisa muito séria: eu não procuro mais aquele pastor para conversar, porque ele não está interessado em mim. Dá para entender isso? Pode acontecer isso no seu casamento. Às vezes o cônjuge está falando, você tem que olhar nos olhos, assentir com a cabeça, falando assim, ó, eu estou contigo, tá? Estou compreendendo. Não falar por cima dele, tá? A pessoa está desenvolvendo um raciocínio, não ser cortado esse raciocínio. Espere ele ou ela terminar o que está falando. Utilize também do espelhar nessa conversa, põe em prática esse espelhar. Por exemplo, o seu cônjuge falou uma coisa, você fala, peraí, foi isso que você quis dizer? E você repete nas suas palavras. Isso é muito importante para mostrar o quê? Que você está respeitando o seu cônjuge, que o seu cônjuge é importante para você, que Deus colocou esse casamento para que vocês vivam em paz e em comunhão. Então, esse é um exercício simples durante a semana. Logicamente, irmãos, tem momentos que a pessoa está fazendo uma coisa, às vezes a mulher está numa reunião, o homem quer conversar, isso não é legal. Ou então no momento que a pessoa está vendo um programa que só tem aquele momento para ver, espera um pouquinho, mas se for urgente, a pessoa tem que parar o programa para ouvir o cônjuge, tá certo? Coisas simples que nós podemos fazer com a ajuda do Senhor. Mas se não tiver a ajuda do Senhor, meus irmãos, é muito difícil. Vamos agora para, então, a primeira parte que nós vimos aqui. Primeira atitude que mostra que você respeita o seu cônjuge é o quê? Celebrar o andar com o Senhor. Então, o andar com o Senhor é um Senhor que é o quê? Ele não é uniforme, ele é multiforme. Aprenda também a celebrar as diferenças dentro do seu casamento, na vida do seu cônjuge. Põe em prática nesta semana essa questão de olhar nos olhos, assentir com a cabeça e espelhar se for necessário. Segunda atitude, celebrar as diferenças no Senhor. Celebrar as diferenças em Deus. Ou seja, muitas vezes queremos que o outro seja igual a nós. Irmãos, já não basta um Elias no mundo. Tá bom, já não basta o seu nome, a sua pessoa no mundo. Tinha um autor que falava que quando Deus nos criou, Ele quebrou a forma. Então é lógico que os casais, com o tempo de convivência, eles vão criando características comuns. Você fala, nossa, você fala igual o seu cônjuge, né? Pode acontecer isso. O jeito de falar e tal, mas isso é a convivência, não quer dizer que eles são iguais. Então, celebre as diferenças. Eu vou falar algumas diferenças aqui. Por exemplo, Efésios 3, 10 e 11 vai falar sobre isso, a multiforme sabedoria de Deus. 1 Pedro 4, 10 vai falar sobre a multiforme graça do Senhor, a forma de Deus nos abençoar.
E o matrimônio é a manifestação viva dessa multiforme graça divina. Por isso nós temos que nos lembrar dessa variedade também constantemente manifesta no nosso cônjuge. Não é? Nós precisamos nos lembrar, nosso cônjuge é diferente de nós. Parece simples, mas não é. Nós precisamos ter isso em mente. E isto, meus irmãos, para o bem dos nossos casamentos. As diferenças mais importantes dentro do casamento, eu vou elencar aqui, eu não vou ser exaustivo, tá? Que eu não conseguiria, lógico. Primeira diferença básica de gêneros. Olha aqui, parece isso básico, mas tem casal que está tão enfronhado em falta de respeito que eles não levam isso em conta. O homem quer que a mulher seja homem, a mulher quer que o homem seja mulher e assim por diante. Não é? Veja, diferença de gêneros. Por exemplo, vou dar uma diferença muito importante para o casamento. A regra das mulheres, quando a mulher está menstruada ou quando está em TPM. Então isso tudo vai gerar, cientificamente, uma modificação no humor dessa mulher, na paciência e assim por diante. Eu não estou falando de mulheres que usam isso para pecar, né? Fala assim, eu estou em TPM, aí abre lá e debaixo da roupa dela está um kimono de judô. Não é nada disso. Talvez é um momento que você tenha que se controlar mais, você se comunicar melhor com o seu marido. Fala, ó, eu estou naqueles dias, tá? Eu não vou usar isso, logicamente, mas que você tenha mais paciência comigo. Já começa daí. É um homem e uma mulher, diferença de gêneros. E a gente tem que levar isso em conta? Tem. Por exemplo, até a forma do acompanhamento médico é diferente. O acompanhamento em vários sentidos. Características que a mulher tem que o homem não tem e assim por diante. Já é uma coisa muito, muito profunda. E nós temos que respeitar. Segunda diferença, cultural. Não é? Então essa diferença cultural vai se mostrar no dia a dia. Essa diferença cultural. Eu vou fazer um teste aqui colocando um casal hipotético. Qual é esse casal hipotético? Imagine que um gaúcho casou com a nordestina. Aqui na igreja a gente tem gaúcho casado com goiana, né? Mas vamos fazer esse exercício para nós vermos que essa diferença cultural pode fazer muita diferença no casamento e a forma como nós lidamos com ela, até celebrando isso, né, aprendendo com a outra cultura, vai ser fundamental para o bem do nosso casamento. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas palavras típicas do Rio Grande do Sul, tá, que eu nem sabia, eu coloquei aqui para ver se você sabe. Por exemplo, abichornado, você sabe o que é? Alguém sabe? Abichornado, meu amigo. Você sabe o que é? O Milton deve saber. Abichornado é uma pessoa triste, aborrecido, envergonhado. Uma pessoa triste é uma pessoa abichornado, aborrecido, ou envergonhado. Por exemplo, bagual, eu acho que fala assim, bagual. Você sabe o que é bagual? Pessoa rude e mal educada, grosso, é um bagual. E você sabe o que é cacetinho? Cacetinho, se você falar, me dá um cacetinho, o cara não vai te bater na cabeça. Cacetinho é pão francês. De laço a laço, você sabe o que é? Em toda a extensão. Em cima do laço, em cima da hora. Você está em cima do laço, hein? Vai se trocar. Viviana falou pão, né? Cacetinho. E faceiro, faceiro. Você sabe o que é? Contente, uma pessoa feliz é uma pessoa faceira. E quando se fala ginitear ou ginetear, o que é isso? Montar em cavalariço. Você vai ter que ginetear. E por último, aragano. Gente, isso aqui eu não tinha a mínima noção. Aragano é uma pessoa que uma pessoa aragana é uma pessoa vadia, uma pessoa preguiçosa. Tá? Então, tá vendo? Isso aqui,
Olha esse linguajar. A pessoa começar a namorar com uma pessoa assim, que não conhece isso. Ele vai ter que explicar, vai ter que ter paciência. Agora vamos lá para o Nordeste, para a mulher nordestina. Por exemplo, arretado. Acho que você sabe o que é. Bom, legal, perfeito. Se for um jogo arretado. Brenha, você sabe o que é? Um lugar distante, de difícil acesso. É um lugar brenho. E cavalo do cão? Cavalo do cão, você sabe o que é? Pessoa que se propõe a fazer tudo, pessoa com planos, uma pessoa que tem planos e se propõe a fazer com que esses planos possam dar certo. Desopilar, meu amigo, isso aqui, descontrair, desopilar. E encherido, tu sabes o que é? É uma pessoa metida, alguém que tira a liberdade dos outros. E pé rachado. Pé rachado é uma pessoa sem futuro. Não casa com pé rachado, não. Isso tem no linguajar nordestino, é comum. E uma pessoa filé, ou um carro filé, o que é? De boa qualidade ou de nível bom. Então, uma pessoa filé é uma pessoa que tem um nível bom. Isso aí, encherido é que se intromete também, Viviana, na vida dos outros. Filé, boa qualidade, nível bom, isso aí. E nó cego, você sabe o que é? Uma pessoa que é nó cego? Responda aí para mim, para eu ver, você sabe. A Viviana respondeu filé, alto padrão, beleza. Ou então alto nível, né? E aí nó cego. Vamos lá, nó cego. O que é? Vamos ver o que vocês acham. Acho que é fácil, né? Engatite, trapaceiro, cara. Engatite, enrolado. Ai. Caramba, meu. A Ivone entrou, seja bem-vinda, Ivone. Olha aí, o nó cego também conhecido como mala sem alça, muito bom. Pessoa difícil, isso aí, Paula. Pessoa que não tem jeito, se enrola em tudo. Isso. Piauiês, é isso aí, Socorro. Tudo bem. Agora, para terminar esse aí, atuleimado. O que é atuleimado? Atuleimado. Atuleimado. O que você acha que é atuleimado? Vamos lá. Não sabe nem para onde vai? Atolado? Aff! Desânimo atribulado. É, mais ou menos. Não sei. Valeu, Paula. Mais alguém aí para tentar? O cabra é atuleimado. O que é atuleimado? Segundo o Google, atolado não. É não. Sem noção. É. Também. Pessoa tola. Beleza. Lá no Nordeste seria abestado. Pessoa tola, sem noção. É isso mesmo. Abestado. Tá entendendo aí, irmãos, como a diferença cultural também influencia no nível do nosso respeito? Que a gente tem que respeitar? Aprender a comida dos outros, aprender o costume dos outros, né? Então, pus aqui, o amor um pelo outro é prioritário e supera todas essas dificuldades, né? Gerando um ambiente divertido e harmônico. Tá vendo como a gente se divertiu aqui? A gente tem que se divertir também, né? Então, a outra diferença, depois da diferença
né, cultural, depois da diferença que nós temos com o nosso cônjuge em relação a ele ser do sexo diferente, nós vamos ter também uma diferença de criação, irmãos. Então, isso não pode ser deixado de lado, né? A criação é muito, às vezes, diferente, né? Nós temos o que na criação? Por exemplo, a pessoa que fala mais alto, a pessoa que fala mais baixo, a pessoa que é mais tímida, a pessoa que é mais extrovertida e assim por diante. Criação com as finanças, né? A gente vem de lares que os nossos pais tiveram uma cultura com finanças também e nos criaram como nós devemos tratar o semelhante, como nós devemos tratar ao sair de casa as pessoas. Isso é criação, valores que vêm da nossa criação. E uma coisa importante é o quê? Quando a gente for para o casamento, a gente tem que ver os valores. São bons os valores que não são bons para o nosso casamento. E o cônjuge também ter o quê? Respeito pela criação do outro. Não querer, por exemplo, achar que a criação dele é perfeita. E isso dá confusão. Então a gente tem que respeitar os pais. Às vezes, por exemplo, tem famílias difíceis de convivência. Famílias nossas, né? Por exemplo, dos pais ou dos pais do cônjuge. Mas a gente tem que ter o mínimo de convivência, o mínimo ali de respeito por eles, para que a gente esteja respeitando o nosso cônjuge também. Tem também a diferença de personalidade. Por exemplo, nessa diferença de criação ainda, né, tem, por exemplo, uma pessoa que gosta de comer o ovo com gema dura, outro com gema mole, o outro não está nem aí para a gema do ovo. Para entender, meus irmãos, eu conheço um que se colocar a gema mole no prato, acabou com a comida. E eu conheço outra que se colocar a gema mole no prato, está fazendo um bem para essa pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar essas diferenças de criação também. E a quarta diferença dentro desse ponto é o quê? Nós devemos celebrar as diferenças do nosso cônjuge. Personalidade, irmãos. Essa é uma diferença muito forte nos casamentos. Que a gente tem que ter paciência, tranquilidade, para que isso não gere motivo de briga, mas de comunhão e de alegria até. Por exemplo, algumas diferenças de personalidade. Tem cônjuge, eu pus cônjuge A e B, porque pode ser homem ou mulher, não importa. Tem o cônjuge que é mais lento, que eu coloquei aqui entre parênteses, lerdo. E tem um cônjuge que é mais rápido, é pilhado. E eles se casaram. Vai ter que ter acordos, vai ter que ter o quê? Paciência, né? Por exemplo, o menos comunicativo casa com o mais comunicativo, o tímido com o extrovertido, totalmente diferentes. Tem um cônjuge que tem uma personalidade que gosta de ficar mais em casa, que eu ponho aqui caseiro. E tem um cônjuge que gosta mais de sair, que é o rueiro. Eu tenho que ir ali ao shopping, eu tenho que ir ali na padaria, eu tenho que sair, ou eu tenho que comprar alguma coisa na feira e assim por diante. Os dois se casaram. Esse casamento não vai dar certo? Vai, por quê? Porque às vezes está faltando o quê? Respeito no casamento. Respeitar as características. O outro, o cônjuge A, gosta mais de economizar. Seria o pão duro. Você já viu que a gente usa abrandamento de ideias? Quando a gente fala isso, né? Fulano bebe socialmente. Não, o cara toma todas, né? Ou então a pessoa gosta mais de economizar. Não, é pão duro mesmo. E o outro que gosta mais de gastar. E os dois se casaram. Então é o gastador com o pão duro. Se não tiver respeito, vai ter pau. E o mais teórico, que dá voltas para contar uma história, vai lá, não sei aonde, fala. Meu avô era desse jeito, né? Ele ia contar uma história e falava: a camisa do fulano era cinza, um cinza claro, nem escuro nem médio. E o botão era verde, tinha 4 casas o botão, e tinha também a lapela, e não sei o que. Dá para entender? Bem teórico, dá voltas, e tem um mais prático. Ó, vai direto ao ponto aí, o que você quis dizer? E eles se casaram. Vai dar errado esse casamento se não tiver respeito. Se tiver respeito, vai dar certo.
Então, essas diferenças também de personalidade, não é? Então, o que a gente precisa observar dentro dessas diferenças de personalidade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo só. O que é mais lento com o que é pilhado. Isso pode ser o homem, pode ser a mulher. O que é que eles têm que fazer? O mais lento andar mais umas 2 casas. E o mais pilhado diminuir umas 2 casas. Entende o que eu estou falando? Tem que ter paciência. Você casou com essa pessoa. Você tem que respeitar essa pessoa. Então você vai ter o quê? Diferenças tanto de gênero, diferenças tanto de quê? Tanto de cultura, tanto de criação e também, meus irmãos, diferenças, de personalidade. Tem pessoa que fala muito e o cônjuge fala pouco. O que é que os dois têm que fazer? Tem que fazer o quê? Uma mescla disso aí. Por quê? Porque isso não precisa dar em problemas. Isso pode dar em soluções. Então, é importante observar e respeitar a personalidade do cônjuge. É lógico que eu ponho aqui, inclusive, que isso foi afetado pelo pecado. Mas eu falo que, no geral, a forma de ser do nosso cônjuge não é, muitas vezes, uma forma que a gente tem facilidade. Por quê? A diferença de personalidade que essa pessoa tem. A gente tem que agir com compromisso com Deus, olhar para o Senhor para ter paciência, caminhar e assim por diante e conversar sobre isso. Inclusive as coisas que nós não gostamos, mas falar com respeito para que nós tenhamos o quê? Comunhão. Esse é o objetivo, irmãos. Então, é isso que eu falei sobre as diferenças. A gente tem que andar junto e ir aprendendo com o outro. O que é mais lento pode aprender a ser mais rápido. O que é mais rápido pode aprender a ser mais comedido, mais lento. Então, essa tendência não é do dia para a noite. A gente vai criando uma caminhada com esse cônjuge. Então, a gente tem que tomar só cuidado, porque se o casal estiver passando por problemas nessa área, né, que não resolve dentro ali do casamento, é o sinal de alerta que tocou. Está gerando brigas demais, constantes, conflitos, né? E isso tem que ser resolvido. Às vezes tem o que é muito gastador, está gerando o quê? Contas a pagar, que está tendo contas a pagar mais do que ganha. Isso não pode acontecer. E não está resolvendo com o cônjuge. Tem que entrar o conselheiro nesse negócio aí para ajudar. O sinal de alerta tocou se estiver acontecendo isso, viu? Tome cuidado com isso. Não brinque com essas coisas. Então, mais um ponto importante sobre esse segundo ponto, sobre esse segundo fator, é ressaltar sobre as nossas diferenças de personalidade. Nós não devemos projetar nosso casamento com base em outros casamentos. A gente gosta muito de colocar o nosso coração em outro casamento. Aquele marido que é bom, a esposa fala. Ou o marido fala, aquela esposa que é boa. Ou então o casamento dele é muito bom. Não, você tem que ter o seu casamento e não projetar o seu casamento em outros casamentos. Você tem que ter o seu casamento dentro das suas características, dentro das personalidades dos cônjuges, das culturas envolvidas, não é? Você tem que ter o quê? Comprometimento com o Senhor e com o cônjuge, respeitá-lo, de andar com ele, de aprender com ele. Então, a gente precisa olhar para o nosso casamento. É um livro que tinha na década de 80, o mito da grama mais verde, não é? Então, a grama mais verde é a nossa. Nós temos que cuidar da nossa vida e do nosso casamento e nós não podemos ter esse tipo de atitude. Então, para praticar nesse segundo ponto, anote em algum lugar 3 diferenças do seu cônjuge em relação a você. O que o seu cônjuge tem? 3 diferenças que são bem diferentes de você. Por exemplo, você pode diferença em relação ao gênero, culturais, de criação, de personalidade. Quais são essas 3 diferenças? Talvez 3 diferenças você tem que tomar cuidado para não gerar problema. Que você precisa andar mais com Deus para que você tenha o quê? Respeito pelo seu cônjuge. Então você vai colocar aí 3. Eu vou te dar 1 minuto para isso enquanto eu tomo minha aguinha aqui.
Quais são as 3 diferenças que você fala assim, nossa, eu tenho que tomar cuidado com isso, que eu tenho, inclusive, desrespeitado o meu cônjuge? Quais são elas? Colocou as 3 diferenças? Então, essas 3 diferenças agora, o que é que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor agradecendo por essas diferenças no seu cônjuge. Ok? Faça isso agora. Orar, eu vou fazer uma oração, mas você faz a oração comigo. Então, nós vamos orar agradecendo por essas 3 diferenças. Ali características do nosso cônjuge que às vezes a gente fala, isso é insuportável. Não, não é insuportável. Às vezes a gente está encarando de forma egoística, de forma não respeitosa, trazendo problemas para o nosso casamento. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós somos tão diferentes uns dos outros e isso vem para dentro dos nossos casamentos e se torna muitas vezes, Senhor, um entrave, uma dificuldade, mas isso não precisa ser assim. Essas 3 características que colocamos, agora colocamos pedindo a Tua graça para olharmos com os Teus olhos, que Tu és um Deus multiforme, a Tua sabedoria multiforme e a Tua graça também. Que tenhamos esse olhar dentro do nosso casamento para com os nossos cônjuges, Pai. Para que nós saibamos, ó Deus, ter sabedoria e graça do Senhor, para convivermos com essas diferenças e até ser motivo, Senhor, de alegria e de harmonia e de um ambiente de paz. Eu quero orar ao Senhor, te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Agora, você orou pelas diferenças do seu cônjuge, né? E que você possa continuar durante a semana, colocando em oração, pedindo a Deus. E lembrando do que eu falei por último, se você não estiver conseguindo equacionar, gerenciar essas diferenças dentro do seu casamento, você precisa de ajuda. Como assim, Elias? Se tiver muita brigas constantes todo dia por causa dessas coisas, nós precisamos tomar cuidado, tá ok? Então vamos lá, terceira atitude. Eu nem falei ali de criação, meus irmãos, mas imagine um cônjuge que chega e deixa a toalha molhada em cima da cama e o outro foi criado pela mãe que isso era um dos pecados capitais. Já imaginou para a pessoa se acostumar com isso? Ou o outro que deixa sapato pelo meio da casa, e isso pode ser mulher, não é só homem não. Já vi mulher bagunceira também. Já imaginou o cônjuge, o outro que é todo arrumado, todo organizado com isso, e o outro que não tem muito assim feeling para finanças e começa a gastar e tal. Isso tem que ser resolvido. Se não estiver tendo resolução interna entre vocês, vocês precisam pedir ajuda. Está tendo briga, como assim, tom de voz elevado, aquilo que eu tenho falado, né? Excesso de ira, palavras duras, gritaria, né? E coisas desse tipo. Tomara que não tenha mais do que isso. Precisa pedir ajuda. Tocou a sirene para você. Terceira e última atitude: celebrar a verdade no amor do Senhor. Somos responsáveis por melhorar o caráter do nosso cônjuge, santificando na palavra de Cristo. A Raquel colocou aqui, as diferenças de nós dois nos ajudam muito, nos ajudaram muito e temos aprendido também. Aqui o Wanderson fala que a Alessandra é expansiva, comunicativa, conciliadora e mediadora. Muito legal isso aí, cara. Muito bom. Então nós temos que celebrar, né, a verdade no amor do Senhor. O que significa isso? Nós somos colocados ao lado do nosso cônjuge. O respeito deve ter por quê? Dentre outras coisas, para santificar o nosso cônjuge. O respeito deve ser exercitado.
quando enxergamos que o nosso cônjuge precisa de correção. Lembrando, nós estamos numa união de pecadores, que estão no mesmo barco, com o mesmo destino, indo se encontrar com o mesmo Senhor. Estamos nos apoiando e nos fortalecendo dentro do casamento. Mas nós precisamos de correção, irmãos. Não é só virtudes que o cônjuge tem, ou num encontro de casais como esse, nós falamos das virtudes, mas tem defeitos também que precisam do outro cônjuge ser usado por Deus para corrigir. Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então não é porque é nosso cônjuge que a gente vai deixar de corrigir atitudes pecaminosas. Não. Como eu posso proceder? Com respeito e em amor com o meu cônjuge. Quando eu precisar corrigi-lo, primeiro, não corrigir na frente de outros. Isso é muito, muito importante. Você não corrigir. E eu já notei isso, eu tenho uma desconfiança que quando isso acontece, é porque a pessoa está se vingando do cônjuge. Ou então ela está desesperada. De tanto ela tentar corrigir o cônjuge faz o contrário, ela dá uma palavra assim, para passar uma vergonha nele, porque ela está desesperada. Não é para passar a vergonha, é para a vergonha ensiná-lo. Mas isso não é legal. A gente precisa corrigir o cônjuge entre os dois ali, haver uma correção mútua. E volto a repetir, às vezes isso não está gerando efeito. Eu tenho que procurar ajuda. E, irmãos, a gente não só procura ajuda quando tudo está ruim. A gente procura ajuda também quando tudo está bom. Às vezes, quando tudo está bom, a pessoa não sabe coordenar quando tudo está bom, né? É aquela coisa, né? Comeste mel, come apenas o que te basta, para que não venhas a fartar-te dele e venhas a vomitá-lo. Tá? O provérbio fala sobre isso. Então, a gente precisa caminhar com pessoas que estão à nossa frente, casais que têm mais experiência. Precisamos caminhar com casais que estão no mesmo diapasão, que estão nas mesmas lutas, mesma época de vida. E precisamos ajudar os outros casais também. Isso não é só quando está ruim que eu vou procurar ajuda. Não, é o tempo todo que eu estou ali compartilhando e tendo esse contato com outros casais da igreja. Segunda coisa, não passar a imagem de dono da verdade. Ou seja, que a pessoa, só o que ela tem de corrigir, ou só um cônjuge que tem coisas a serem corrigidas. Não. Uma correção importante é uma correção que traz a pessoa para junto e não espanta a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou corrigir uma pessoa, eu falo, olha, eu tenho também a fraqueza nessa área. Ou se eu não tenho, eu tenho fraquezas em outras áreas. Eu tenho dificuldade. Eu pedi ajuda para fulano. Eu falei sobre isso um dia desse para outra pessoa. A pessoa tem que se sentir no mesmo barco, porque senão a pessoa vai passar a imagem de que ela é dona da verdade, a correção não vai gerar efeito. É isso muitas vezes que tem sido feito nos casamentos. A pessoa fala com grosseria e a pessoa muitas vezes fala como se ela não tivesse problemas também. Dá para entender? Isso tem que se resolver. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inserir a pessoa dentro daquilo que eu quero corrigir. Por exemplo, olha, você está passando por essa dificuldade, eu estou vendo, mas eu já tive isso. Ou eu tenho outras dificuldades em outras áreas que eu preciso que você me ajude também. Dá para entender isso? Não passar a imagem de dono da verdade, não corrigir com cabeça quente. É aquilo que eu falei. Aquela pessoa que eu conheço, que ele sai, pede licença, ó, não vai dar para a gente conversar agora, senão eu vou te tratar mal, posso passar do ponto, eu não quero isso. Demonstrar amor pelo cônjuge. Sai, esfria a cabeça e volta para conversar. E conversa, porque tem casal que joga para debaixo do tapete. A conta vai vir. E outra coisa também, não deixar de corrigir. Tem gente que fala, não, Deus corrige, não, eu vou orar por ele. Não, meu irmão. Tem que orar e tem que marchar. Moisés, quando estava em frente ao Mar Vermelho, cordilheiras de um lado e do outro, o exército de Faraó, ele foi orar. Deus falou, não é hora de orar mais não, rapaz. Bate aí o cajado na água
e pronto. E foi o que aconteceu. O Mar Vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto. Então a gente tem que corrigir. Então não pode deixar de corrigir. Para refletir e praticar. Quais desses itens você precisa tomar mais cuidado nesta semana? Ou seja, não corrigir na frente de outros. Isso significa na frente dos filhos também. Não é só dos outros de fora. Isso quebra a cadeia de autoridade entre o casal em relação aos filhos e cria dúvidas e insegurança nos filhos. O que é que tem que ser feito? Não corrigir na frente do outro, não passar a imagem de dono da verdade, não corrigir com cabeça quente e não deixar de corrigir também. Em qual desses aqui você precisa tomar cuidado? Então, veja, dentre esses 4. Então, esta semana, além de orar pedindo forças a Deus para não agir indevidamente, volte atrás com seu cônjuge, se retrate, peça perdão se você pecou contra ele, tratando mal, seja na frente dos outros ou mesmo se tiver sido apenas entre vocês. Volte atrás, se aconteceu isso. Mas você vai passar essa semana em oração e fazer aquilo que você deve fazer. Se for preciso corrigir, não é na frente dos outros, não é como se você fosse o dono da verdade ou a dona da verdade, e também não é para humilhar, e também não deve falar assim, eu não vou corrigir mais. Não é assim não, irmãos. A gente não está no jardim de infância não. A gente está no casamento, e isso é muito sério, muito importante. Temos que respeitar. Essas coisas devem estar permeando o nosso casamento no respeito. Mostram, como é o objetivo desta aula, se nós temos respeito ou não, se temos pouco respeito ou não, se o nível de respeito está bom e assim por diante. Então, quais são as atitudes que nós devemos tomar? Primeiro, celebrar o andar com o Senhor. Tem que andar com o Senhor. E o Senhor é um Deus multiforme. As atitudes que eu tenho que ter com o meu cônjuge que mostram o respeito de Deus para com ele. Consideração, expressão equilibrada, não gritar, não falar palavrão, não falar palavras com um teor maléfico, destrutivo, ter transparência, você espelhar o cônjuge, como eu falei. Ele falou, você não entendeu? Não fique pensando assim, você entendeu, eu estou sabendo. Não. Deixa o outro falar, olha, foi isso que você quis dizer? Isso é espelhar, transparência. O 2, a segunda atitude é celebrar as diferenças no Senhor. O Senhor, como eu falei, ele não é um Deus uniforme, ele é multiforme. Então, primeira diferença que você tem que celebrar de gênero. Agradeça porque a pessoa é de outro gênero. Segundo, cultural. Tem diferenças culturais na vida da pessoa. Agradeça também na alimentação, na forma de falar, na forma do trato com finanças e assim por diante, que não são pecaminosas em si. Também, terceira diferença, de criação. Isso você tem que levar em conta. A pessoa não nasceu ali no casamento, ela nasceu num lar, teve valores e assim por diante. E a quarta diferença é de personalidade. Lembre-se do cultural e da personalidade, né? Aqueles termos que eu coloquei ali bem interessantes sobre o sulista e sobre o nordestino, ou então personalidade. A pessoa é mais lenta, a outra é mais pilhada, a pessoa é mais teórica, a outra é mais prática. São outras coisas que vão aparecer. Mas nós temos que ter compromisso com o Senhor para, inclusive, nos divertirmos com isso, irmãos. Isso é muito legal. Terceira atitude, celebrar a verdade no amor do Senhor. Então, no amor do Senhor, como é que eu vou celebrar? Mostrando isso o quê? Que eu respeito o meu cônjuge. Não corrigir na frente dos outros, não passar a imagem de dono da verdade, não corrigir com cabeça quente e não deixar de corrigir. Essas são as 3 coisas que nós temos aí que mostram ou demonstram que eu tenho respeito pelo meu cônjuge no casamento. Tarefas desta semana. Quais são as tarefas? A Paula colocou aqui, bem legal. Em meio a tudo isso, para mim, a palavra-chave é perseverar, pois existem situações que vamos ter que viver a vida toda. Isso mesmo, a pessoa não vai mudar. É isso mesmo.
Daí vem a palavra, a minha graça te basta. Sim. E essa graça se manifesta o quê? Em atitudes de sabedoria. A gente saber contornar essas coisas. A maioria das coisas, meus irmãos, que a gente tem dificuldade com o cônjuge, não era para ter dificuldade. Ok? Não era para ter. Essas coisas que eu falei aqui de cultura, de personalidade. Por exemplo, na cultura mesmo, a pessoa achar que a cultura dela é melhor do que a do outro, né? Eu já vi, por exemplo, culturas que o cara fala assim, a minha cultura aqui do meu estado é trabalhador, a cultura do outro é de não trabalhar, de não gostar de trabalhar. Você já viu para um baiano alguém chegar assim e falar, todo baiano é preguiçoso, né? Já viu? O baiano que não é preguiçoso, e não é só na Bahia que tem preguiçoso, em todos os estados, né? Então, assim, isso cria problemas. A gente deve celebrar essas diferenças com respeito, que mostra o nosso compromisso com o nosso irmão, que o nosso irmão é o nosso cônjuge, né? Isso mesmo. Vocês podem colocar aqui, postar alguma coisa, como a Paula postou agora, né? Então agora, eu quero que vocês prestem atenção à tarefa da semana. A gente vai mandar isso escrito, se já não mandou, já mandou. Então já foi mandado para você escrito, você pode acompanhar com calma depois essa tarefa. Primeira coisa, ore a semana toda a Deus e reveja as diferenças do seu cônjuge, aquilo que a gente falou. Anote-as, celebre ao Senhor em gratidão. Segunda coisa, façam uma refeição juntos. O que é fazer uma refeição juntos? Leia e agradeça ao cônjuge as suas diferenças. Sente para comer junto e leia e agradeça essas diferenças. Você vê que às vezes você reclamava dele. Você pode falar assim, poxa, depois dessa aula de domingo eu vi que eu estava pecando contra você. E eu queria, aqui diante do Senhor, queria agradecer a Ele, porque você é diferente nisto, nisto e nisto. E ore a Deus para que Ele seja aperfeiçoado, porque lembrando, nós somos pecadores, tá ok? Então essas duas coisas, anote essas diferenças. Depois você vai fazer uma refeição com o seu cônjuge. Pode até fazer a comida juntos. Aí depois você vai falar para Ele essas coisas, agradecendo ao Senhor pela vida dele. Vai ser um tempo muito, muito legal mesmo. Espero que você tenha gostado. Não sei se tem mais alguma pergunta que você quer fazer. Nós temos ainda uns minutinhos aqui. Mais uns 2 minutinhos se você quiser fazer uma pergunta, alguma coisa. Você pode fazer. A gente vai estar tentando responder. Então, meus irmãos, nós chegamos à 6ª aula do nosso curso de casais e legal, muito bom, o pessoal tá mandando um abraço aqui, tá falando que foi bom, graças a Deus. Eu tenho tomado cuidado muito grande que tem a parte, são 2 coisas que tem que ter numa lição, meus irmãos, ou numa pregação. Tem que ter a parte bíblica, o que a Bíblia diz sobre isso. E nós temos que ter a parte de atualizar isso para os nossos dias. O que a Bíblia diz hoje para nós, né? Então, que sejam a base, tem tudo muito escrito, né? A escrita do texto. Eu tenho lutado, desenvolvido teologicamente e tem a parte prática. Eu tenho trazido para vocês, para que vocês possam... O meu objetivo é ver lares alegres, verdadeiramente alegres. Lares onde tenha hoje, com o tema de hoje, pegando o tema de hoje, tenha respeito. Você, o seu cônjuge seja a pessoa que você mais respeita no universo. Você fala bem dele, você, quando for necessário corrigir, você vai fazer com sabedoria, você não vai corrigir com cabeça quente, você vai celebrar as diferenças dele. Como eu falei, ficar até cômico, né? Então, assim, isso você tem que estar no seu lar desenvolvendo. É um trabalho. Deus está te abençoando, mas você tem que fazer o seu trabalho diariamente. Respeitar o seu cônjuge. Tá? A pergunta é, aquilo que foi visto hoje, como objetivo dessa aula, uma pergunta em cima do objetivo, você julga pelo que foi visto, que você tem respeitado biblicamente o seu cônjuge?
Que isso fique no seu coração e que Deus te oriente e que te dê graça para que você possa abençoar o seu cônjuge e ter um lar verdadeiramente feliz. Amém. O pessoal está falando que foi edificado, graças a Deus. Esse é o nosso objetivo. O meu objetivo, irmãos, como pastor, é esse. Você tem o seu lar, um lar de paz, que você volte do trabalho com alegria, que você tenha até nas dificuldades, você tenha a tranquilidade de resolver essas dificuldades. Deus seja glorificado e que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre mim, sobre nós. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer e te louvar por esse tempo tão precioso com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que trabalharam lá na igreja, no som, na filmagem, no louvor. Senhor, a preparação desses slides com tanto amor e tanta dedicação. Quero te agradecer de todo o meu coração. E aonde chegou e aonde vai chegar esta aula, que o Senhor entre nos lares com a tua graça, que é multiforme, com a tua sabedoria, que não é uniforme. Senhor, venha sobre nós, venha sobre aqueles que estão me vendo, venha sobre todos, Senhor, que convivem conosco. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e vamos continuar firmes. Essa é a 6ª lição, a 7ª lição vem por aí. Que Deus possa nos dar a vitória. Temos o culto de hoje à noite. Bom almoço para você. Bom final de semana, que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, amém.